Eu só queria provar minha inocência, mas acabei descobrindo uma trama muito maior do que imaginava. Meu nome é Alexandre, tenho 38 anos e durante muito tempo acreditei que minha vida seria comum. Acordar cedo, trabalhar, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. Nunca imaginei que um dia estaria sentado em uma delegacia tentando explicar a um investigador por que meu nome apareceu em um caso que abalou a cidade inteira. Tudo começou numa sexta-feira aparentemente normal. Eu trabalhava como técnico em informática e prestava assistência para várias empresas pequenas da região. Primeira coisa estranha aconteceu logo pela manhã, quando recebi uma ligação sem identificação. Uma voz masculina, cansada e abafada, disse apenas cuida do que é teu antes que tirem tudo de você. Fiquei confuso, achei que era trote e desliguei. Não dei importância. Segunda coisa estranha aconteceu 3 horas depois. Eu estava indo até o escritório de um cliente quando encontrei 2 viaturas paradas em frente ao meu prédio. Não era algo comum, porque moro em um bairro tranquilo e raramente algo acontece por ali. Pensei que poderia ser uma briga de vizinhos, mas quando entrei no saguão, 2 policiais se aproximaram de mim perguntando se eu era Alexandre Nogueira. Confirmei e eles pediram para que eu os acompanhasse. Meu estômago embrulhou na hora. A vizinhança inteira já olhava pelas portas entreabertas, como se eu fosse um criminoso perigoso. Um dos policiais disse que eu não estava sendo preso, apenas convidado a prestar esclarecimentos sobre um caso em andamento. O convite, no entanto, soava mais como ordem. Fui colocado na viatura e levado à delegacia. No caminho, minha cabeça girava. Eu sempre fui honesto, nunca tive passagem, nunca me envolvi com nada suspeito. Qual seria o motivo daquela abordagem? Quando chegamos, me deixaram esperando em uma sala fria, iluminada por uma lâmpada branca que parecia destacar cada detalhe do nervosismo que eu tentava esconder. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o investigador Roberto entrou. Ele me encarou com expressão neutra e colocou uma pasta sobre a mesa. Alexandre, preciso que você explique isso aqui. Ele abriu a pasta e revelou uma foto de uma caminhonete preta estacionada em uma rua escura. O problema é que a caminhonete era igual à minha. Mesma cor, mesmo modelo, mesma placa. A foto mostrava alguém descendo do veículo usando um capuz. A pessoa deixava uma mochila em frente a uma casa e corria de volta para o carro. Segundo o investigador, naquela casa havia ocorrido um atentado contra um empresário importante da cidade. A mochila deixada na porta continha explosivos artesanais que foram encontrados a tempo por uma vizinha. Para piorar, 3 dias antes o empresário tinha recebido mensagens de ameaça enviadas de um e-mail registrado com meu nome. Quando ouvi isso, senti meu corpo inteiro gelar. Eu disse que não tinha nada a ver com aquilo, que eu nunca ameacei ninguém e que só poderia haver algum tipo de fraude. O investigador me observou em silêncio, tentando avaliar se eu estava mentindo. Então perguntou onde eu estava na noite anterior. Expliquei que tinha passado a noite em casa sozinho. Não era uma resposta ideal, mas era verdade. Suspirou, apoiou os cotovelos na mesa e disse que eu precisava entender que todas as evidências apontavam para mim. A caminhonete na foto, o e-mail, as ligações estranhas. Eu senti o desespero começar a subir pela garganta. Tentei explicar que qualquer pessoa poderia duplicar a placa de um carro, que e-mails podiam ser criados com qualquer nome, que eu não tinha motivo algum para tentar ferir alguém que eu nem conhecia. Parecia surreal estar naquela situação. Foi então que algo aconteceu. Enquanto conversávamos, um policial entrou na sala e entregou ao investigador um envelope pardo. Roberto abriu, leu rapidamente e franziu a testa. Me olhou de um jeito diferente. Depois empurrou o envelope na minha direção. Dentro havia uma impressão de uma compra registrada em meu nome. Era um kit de materiais que poderiam ser usados para fabricar explosivos. Tudo comprado em um site do exterior, entregue em um endereço abandonado na periferia. Eu jamais tinha visto aquilo, mas meu nome, CPF e até meu número de celular constavam na nota. Aquilo ultrapassava qualquer limite. Era alguém tentando me incriminar de forma cirúrgica. Eu senti as mãos suarem, o peito acelerar. O investigador perguntou se eu tinha algum inimigo. Eu disse que não, pelo menos não que eu soubesse. Minha vida sempre foi simples demais para isso. Foi então que uma memória antiga voltou. Um nome que eu não pensava há anos. Colega de trabalho de um emprego antigo. Alguém que tinha sido demitido após uma investigação sobre roubo de equipamentos. Eu tinha sido a última pessoa a ver ele no estoque naquele dia e acabei servindo de testemunha involuntária. Ele jurou que iria se vingar um dia. Mas isso tinha sido há mais de 10 anos. Será que alguém guardaria tanto ódio por tanto tempo? Eu contei isso ao investigador. Ele fez anotações e disse que iriam verificar. Depois de prestar mais depoimentos, fui liberado, mas avisado de que continuava sendo suspeito. A sensação de sair daquela delegacia, sendo observado como um criminoso, foi uma das piores da minha vida. Aquela noite eu não dormi. A ameaça da ligação, o dublê da minha caminhonete, o e-mail falso, a compra fraudada. Tudo apontava para um inimigo que eu não sabia onde estava, mas que sabia exatamente onde me encontrar. Acima de tudo, eu sabia que, se não provasse minha inocência rápido, poderia perder minha liberdade, meu emprego, minha reputação e tudo o que construí. Era o começo da investigação mais difícil da minha vida. E eu precisaria enfrentá-la sozinho.
Quando saí da delegacia naquele dia, percebi que minha vida tinha mudado completamente. A sensação de ser seguido era tão forte que eu olhava para trás a cada esquina. Não era paranoia gratuita, porque alguém que falsifica meus dados e duplica uma placa de caminhonete não é alguém que age por impulso. É alguém que planeja. Esse alguém estava colocando minha liberdade em risco. Assim que cheguei em casa, notei que minha porta estava encostada. O coração disparou. Primeira coisa que pensei foi que tinham invadido meu apartamento. Empurrei a porta com cuidado e liguei todas as luzes. Nada estava fora do lugar, nada tinha sido roubado, mas havia um envelope sobre a mesa da cozinha. Não tinha remetente. Abri com mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha com uma frase escrita à mão. Eu disse que ia te derrubar. O ódio do passado não esquece. É impossível não lembrar do Renato, meu antigo colega de trabalho, o único homem que um dia me olhou com desprezo suficiente para guardar rancor por anos. Tinha sido demitido depois que descobriram que equipamentos de informática estavam desaparecendo. Eu fui a última pessoa a ver ele no setor antes do sumiço dos itens. Nunca o denunciei, apenas relatei a verdade quando fui chamado. Ele jurou que eu pagaria, mas isso tinha acontecido há mais de uma década. Pensei que fosse história encerrada. De repente tudo parecia conectado. Caminhonete clonada, o e-mail falso, a compra dos materiais, o envelope, a ligação misteriosa. Mas ainda faltava algo para fechar o quebra-cabeça. Que atacar o empresário? Porque me usar para isso? A resposta veio de onde eu menos esperava. No dia seguinte, recebi uma ligação da empresa onde eu trabalhava. O chefe informou que precisavam conversar comigo por causa de uma denúncia anônima. Assim que cheguei ao escritório, percebi os olhares atravessados. Parecia que todos tinham visto algo que eu não tinha visto. O chefe me chamou para a sala dele e explicou que uma pessoa mandou um e-mail para a diretoria dizendo que eu estava sendo investigado por envolvimento em atentado. Segundo a denúncia, eu representava risco para a equipe. Era absurdo. Mostrar a eles que eu era vítima, não suspeito, foi humilhante. Comecei a explicar, mas meu chefe disse que até tudo ser esclarecido, eu seria afastado temporariamente. Não era punição, mas precaução, segundo ele. Eu entendi, mas aquilo doeu profundamente. Meu nome estava sendo destruído a cada novo ataque. E tudo estava acontecendo rápido demais. Voltei para casa miserável. Mas quando cheguei, o investigador Roberto estava parado na porta do meu prédio. E parecia mais sério do que na delegacia. Pediu para conversar e subiu comigo. Sentamos na mesa e ele abriu uma pasta cheia de documentos. Disse que analisaram os dados da compra fraudada e descobriram que o celular usado para confirmar o pedido tinha sido ligado apenas 4 vezes nas últimas semanas. As 4 ligações foram rastreadas para antenas próximas de um armazém antigo nos limites da cidade. Um lugar abandonado há anos. Pareceu quase óbvio que ali era ponto de partida do meu inimigo. O investigador também disse que analisaram a foto da caminhonete. Embora parecesse idêntica à minha, havia um detalhe. Minha tinha um pequeno amassado na lateral, enquanto a da foto não tinha. Isso provava que a caminhonete era clonada, como eu tinha dito desde o início. Pela primeira vez, senti o investigador acreditar em mim. Mas havia outro problema. O empresário que quase foi alvo do atentado, chamado Adalberto, era dono de uma empresa que, 10 anos antes, tinha sido responsável pela demissão do Renato. Ele era o presidente do conselho da companhia na época. Aquilo me deixou paralisado. Meu antigo colega tinha sido demitido por roubo, eu tinha sido testemunha e Adalberto tinha autorizado o desligamento dele. Agora eu estava sendo usado como bode expiatório de uma vingança antiga. Era um plano doentio e calculado. O investigador então fez uma pergunta que me fez gelar. Alexandre, você tem certeza de que esse homem, o Renato, não tentou entrar em contato com você nos últimos anos? Pensei por alguns minutos, tentando puxar memórias enterradas. Lembrei de um perfil falso que me adicionou em redes sociais anos atrás, sem foto, sem amigos. Parecia spam. Eu bloqueei. Lembrei também de um e-mail estranho que recebi, oferecendo oportunidades milagrosas e dizendo que eu era pessoa especial. Achei que fosse golpe e apaguei. Agora tudo fazia sentido. Ele estava rastreando minha vida há anos, esperando o momento perfeito para me destruir. O investigador disse que iriam até o armazém na manhã seguinte com uma equipe. Eu não deveria ir, mas a obsessão por recuperar minha vida estava tão grande que eu sabia que não conseguiria ficar em casa esperando. Passei a noite quase inteira acordado, sentado na beirada da cama, imaginando como alguém pode guardar tanto ódio a ponto de arruinar a vida de outra pessoa inocente. No dia seguinte, quando os policiais foram para o armazém, eu fui também de longe, mantendo distância. O lugar era grande, cercado por grades enferrujadas, com janelas quebradas e paredes cobertas de pichações antigas. Os policiais entraram com cautela. Eu observava do outro lado da rua, com as mãos suando frio. Minutos depois, ouvi gritos vindos lá de dentro. Mais polícia chegando. Mais tensão. O investigador Roberto saiu chamando reforços. Algo tinha sido encontrado. Eu segui alguns passos à frente, mas mantive distância. Roberto veio até mim e disse que encontraram provas suficientes para ligar o armazém ao atentado. Via restos de materiais usados para fabricar explosivos, recibos falsos, cópias impressas dos meus documentos e, para meu horror, fotos minhas tiradas à distância. Fotos do meu prédio, do meu trabalho e do meu carro. Fotos que eu nem sabia que alguém tinha feito. Eu tremi dos pés à cabeça. A perseguição estava muito além do que eu imaginava. O investigador disse que encontraram também rastros de impressões digitais e um colchão velho,
indicando que alguém usava o armazém como esconderijo. Não havia dúvidas, Renato estava se escondendo ali. Mas o pior ainda estava por vir. Em um canto isolado, os policiais encontraram algo que mudou todo o rumo da investigação. Uma espécie de mural feito com papéis colados na parede, conectando fotos, datas, documentos e recortes de jornal. O centro do mural era uma foto do empresário Adalberto, riscadas como se alguém tivesse arranhado o papel com raiva. Abaixo dele, outra foto, a minha. E embaixo da minha foto, uma terceira, a do investigador Roberto. Todos conectados por fios vermelhos desenhados com caneta. Eu era apenas a primeira etapa de um plano maior. Renato queria destruir todos que ele acreditava terem arruinado sua vida. Eu senti o chão sumir. A ideia de que alguém estava arquitetando nossa destruição de forma tão meticulosa fazia meu estômago virar. O investigador estava pálido. Disse que precisariam proteger não apenas o empresário, mas também a mim. Eu nunca imaginei ouvir a frase "você está correndo risco de morte" direcionada a mim. Enquanto a polícia recolhia as evidências, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi e ouvi aquela mesma voz abafada de antes. Lhe disse: você não devia ter ido lá. Agora tudo vai acontecer antes do previsto. A ligação caiu. Levei a mão à boca, tentando controlar o pânico. Contei ao investigador o que tinha acabado de acontecer. Imediatamente chamou a equipe e ordenou um monitoramento urgente. A sensação de ser caçado crescia a cada segundo. Aquela noite, fui levado para uma casa segura, um lugar discreto usado pela polícia. O investigador disse que eu precisava ficar fora de vista até que encontrassem Renato. Meu coração estava acelerado. Minha vida normal parecia um sonho distante. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo que não acabava. Mas ao mesmo tempo, senti algo nascer dentro de mim. Uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Eu não deixaria esse homem destruir minha história. Não deixaria ele machucar outras pessoas por causa de um ódio antigo. A investigação até ali tinha revelado a superfície. Agora era hora de descobrir o que realmente motivava Renato. Principalmente onde ele estava, porque ele tinha dito que adiantaria o plano. E isso significava que alguém estava prestes a morrer. Casa segura onde a polícia me colocou parecia mais uma versão silenciosa e vazia da minha própria vida. Ficava andando de um lado para o outro, tentando entender onde tudo começou a dar errado e como um ódio tão antigo poderia ter se transformado em algo tão perigoso. O investigador Roberto ia me atualizando conforme conseguia, mas a sensação de estar trancado, esperando que um homem desequilibrado decidisse o próximo movimento, fazia meus nervos ficarem à flor da pele. No segundo dia, recebi a visita de Roberto. Ele entrou sério, segurando uma pasta com novas fotos e documentos encontrados no armazém. Disse que haviam identificado registros de movimentação do Renato em câmeras de segurança da cidade, mas sempre de forma discreta. Parecia saber onde cada câmera estava, como se tivesse estudado os pontos cegos da cidade inteira. O investigador disse que acreditava que Renato tinha algum tipo de conexão com grupos extremistas que ensinavam técnicas de fabricação de explosivos caseiros e métodos de evasão. Isso explicava a habilidade que ele tinha para desaparecer. Mas também aumentava o risco. Se ele conhecia técnicas desse tipo, estava disposto a tudo. Roberto se sentou na poltrona da frente e me entregou algumas fotos. Uma delas, Renato aparecia a poucos metros do meu prédio, cerca de 2 semanas antes da investigação começar. Estava olhando diretamente para a janela do meu apartamento. Eu senti o corpo inteiro arrepiar. O investigador então fez algo inesperado. Ele disse que tinha uma hipótese, mas precisava que eu confirmasse um detalhe do passado. Perguntou se, na época da demissão do Renato, eu tinha falado algo além do que me pediram. Se eu tinha dito alguma frase que pudesse ter dado a ele a impressão de que eu o traí. Fiquei pensando por um tempo. Puxando memórias antigas, lembrei de um momento em que meu supervisor me chamou no canto para perguntar se eu tinha visto algo suspeito. Eu disse apenas a verdade, que o Renato tinha sido o último a sair do estoque naquele dia. Mas isso não era uma acusação. Era só um fato. Porém, lembrei de um detalhe que até então nunca tinha considerado importante. Depois da demissão, quando o Renato estava sendo escoltado para fora da empresa, ele me olhou fixamente e eu, sem saber o que dizer, soltei um "você não precisava disso, cara". E respondeu que eu tinha acabado com o futuro dele. Talvez aquela frase fosse o estopim de tudo. Roberto disse que para um homem obsessivo, aquilo poderia ter sido interpretado como provocação. Que ao longo dos anos, a obsessão dele provavelmente aumentou até se transformar em um plano de vingança calculado. Os dias seguintes foram agoniantes. A polícia instalou vigilância na casa do empresário Adalberto, na minha antiga empresa e até na delegacia. Renato poderia atacar qualquer um. Até que, numa madrugada de terça-feira, algo aconteceu que mudou tudo. Em torno das 3 da manhã, a equipe da polícia que monitorava o armazém abandonado detectou movimento lá dentro. Um vulto foi visto entrando por uma janela lateral. A equipe foi acionada imediatamente. Em poucos minutos, viaturas cercaram o local. Eu estava na casa segura, mas Roberto me ligou na hora para avisar. Ele disse que o time de campo acreditava que era Renato voltando para pegar algo. Os policiais entraram com cautela, mas quando vasculharam o local, descobriram que ele tinha fugido por uma saída traseira. No entanto, algo deixado para trás chamou a atenção. Em cima de uma mesa, encontraram outra foto minha, dessa vez com uma frase escrita embaixo: "Último aviso". A polícia sabia que o próximo alvo seria eu.
As horas seguintes foram uma mistura de medo e adrenalina. Roberto aumentou a proteção e pediu que eu ficasse em um quarto específico da casa segura, longe das janelas. Eu estava com as mãos suando, o coração acelerado, pensando em como um homem que eu mal conhecia tinha assumido o controle da minha vida sem que eu percebesse. Foi então que, no dia seguinte, enquanto a polícia analisava as câmeras da área do armazém, uma descoberta importante surgiu. Renato havia deixado cair um cartão de acesso digital usado em prédios comerciais. Após rastrear o número, descobriram que o cartão pertencia ao prédio onde eu trabalhava anos antes, o mesmo prédio onde ele foi demitido. Isso significava que ele ainda tinha acesso limitado ao local. Era lá que ele poderia estar escondido. A equipe de investigação foi até o prédio. Vasculharam o subsolo, os depósitos, salas abandonadas, tudo. Uma sala velha, usada para guardar documentos antigos, encontraram uma espécie de acampamento improvisado. Colchão, restos de comida, uma caixa de ferramentas e um computador velho. E no computador, encontraram algo que gelou a espinha de todos. Renato tinha escrito um manifesto justificando seus atos. Dizia que Adalberto destruiu sua vida. Dizia que eu o traí. Dizia que todos tinham que pagar. E no fim do documento, havia algo pior. Uma lista de horários detalhados sobre minha rotina das últimas semanas. Eu só não tinha sido atacado antes porque ele estava esperando o momento certo. Aquela noite, o investigador Roberto decidiu que o caso tinha atingido ponto crítico. Reuniu a equipe e montou uma operação para encontrar Renato antes que ele atacasse alguém. Eu pedi para ajudar. Ele recusou, dizendo que eu não tinha treinamento, mas eu insisti. Eu disse que se Renato estava fazendo tudo isso por causa de mim, eu deveria estar lá. Depois de muito insistir, Roberto permitiu que eu acompanhasse, mas apenas dentro de uma viatura protegida. A operação começou às 5 da manhã. A polícia cercou o prédio antigo e usou drones para vasculhar o telhado e os arredores. Algo foi encontrado perto da sala de máquinas, na cobertura. Um sensor térmico detectou calor humano. Era Renato. A equipe se posicionou. Eu estava dentro da viatura, observando tudo pela janela, com o coração prestes a explodir. Quando os policiais avançaram, Renato tentou fugir pela lateral do prédio, descendo por uma escada externa. Mas uma das equipes bloqueou o caminho. Ele ficou encurralado. Eu vi tudo de longe. Renato estava com um olhar selvagem, magro, pálido, como se tivesse perdido completamente o contato com a realidade. Ele gritava que era injustiçado, que ninguém acreditou nele, que todos pagariam. Roberto tentou negociar, dizendo que ele estava cercado, que era melhor se entregar. Renato ignorou e colocou a mão dentro do casaco e, por um segundo, todos acharam que ele estava armado. A tensão explodiu. Os policiais avançaram e Renato foi dominado. Não havia arma, apenas um celular e um pedaço de cano. Mas a operação terminou. Ele foi preso. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Roberto veio até mim e disse: "Você está livre, Alexandre. O caso está encerrado." No entanto, algo ainda me incomodava. Eu precisava entender por que ele fez tudo aquilo. Dias depois, recebi permissão para falar com Renato na prisão, acompanhado de Roberto. Ele estava sentado, algemado, com o olhar vazio. Quando me aproximei, ele me encarou com desprezo. Perguntei por que ele tinha feito tudo aquilo. Ele respondeu que eu tinha destruído a vida dele. E a frase que eu disse depois da demissão dele foi a gota final. Por minha culpa, ele nunca conseguiu outro emprego, que a cidade inteira o julgava, que o mundo era injusto e que alguém precisava pagar. Eu percebi ali que não havia arrependimento. Ele estava completamente perdido dentro da própria obsessão. Saí da prisão sentindo alívio e tristeza ao mesmo tempo. A vida dele tinha parado no dia em que foi demitido. Ele nunca seguiu em frente e decidiu que eu seria responsável por toda a sua dor. Depois de dias, a polícia devolveu minha liberdade, minha rotina e minha paz. Meu emprego me aceitou de volta, meu nome foi limpo e o empresário Adalberto me agradeceu pessoalmente por colaborar com a investigação. Eu senti que, pela primeira vez em semanas, podia respirar de verdade. Hoje, meses depois, ainda lido com algumas lembranças que me acordam no meio da noite. Mas também carrego algo novo dentro de mim. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Posso enfrentar até mesmo quem tenta destruir minha vida. E que no fim a justiça pode falhar, mas não falhou dessa vez. Eu sobrevivi e estou pronto para seguir em frente.